Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, Rio Preto. 8h30 agora. É um prazer estar ao vivo mais uma vez com você, trazendo informação e serviço de utilidade pública. É o Giro Rio Preto que está no ar. Nós vamos saber hoje detalhes da prisão do homem que confessou ter matado os animais do zoológico de Rio Preto. Ele foi preso ontem pela polícia. A gente também vai ter uma conversa ao vivo com a secretária de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, Maureen Leão Cury. Ela é nossa convidada de hoje na rodada de entrevistas que o Giro está fazendo com os novos secretários. Estão abertas as inscrições para as atividades formativas que irão acontecer durante o festival em janeiro. Teatro para criança é o maior barato. E uma apresentação em Rio Preto vai mostrar um pouco de muitas das mais famosas peças escritas pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Tudo isso aqui no Giro Rio Preto, que já começou. 8h32 agora. Muito bom dia para você sintonizando 106,7 nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017. A polícia conseguiu prender um suspeito de ter matado os animais do zoológico em Rio Preto. Ele é um ex-funcionário do Bosque. E a gente conversa agora ao vivo com o delegado Renato Pupo, responsável pelas investigações. Doutor Renato, muito bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigado pela disponibilidade aí em falar a respeito desse caso que deixou Rio Preto aí de muito triste em relação a isso. Doutor, como foi a prisão dessa pessoa, desse homem? Bom, desde que os fatos foram registrados, chegaram ao nosso conhecimento, iniciou-se uma investigação, aquilo que a gente chama de investigação pura. Por que investigação pura? Porque nós não tínhamos um ponto de partida diferente de quando você tem, por exemplo, uma placa anotada. Ali não, foi uma investigação pura, um trabalho muito bonito realizado pela DIG, presidido pelo Dr. André Valura e toda a sua equipe de investigação, chefiada pelo Rogério Campos, o Rogerinho, e começaram então a contactar os funcionários do Bosque que descreveram o suposto autor. A partir daí, pegou-se uma relação de ex-funcionários do Bosque. E aí, então, com a descrição, foram até a residência daquele ex-funcionário que mais se assemelhava com a descrição passada pelos funcionários. E aí, vários objetos, estilingues, bolas de gude, chumbada, coisas que tinham sido utilizadas para a prática do crime, foram encontradas e apreendidas no local. Doutor, eu vi algumas fotos e algumas imagens desse material apreendido. A impressão que tem é que ele usava, ou então o senhor acredita que ele tinha intenção de fazer outros ataques ou usar de que maneira esse material? As espingardas, a bolinha de gude, chumbinho, de que maneira ele usar isso? Isso nos chamou a atenção. Foram 3 espingardas de chumbo, 5.5. Ele disse que aquilo ele havia comprado no passado, estava num rancho de sair do pai dele e queria se desfazer daquilo, não dava para nada. Com relação aos estilingues, eram 13 estilingues e muitas bolas de gude, um balde grande cheio de bolas de gude. Ele falou que ele usava aquilo para espantar pombos que iam em sua casa e ele sentia incomodado com os pombos. A impressão que dá, não sou um expert, não sou um médico, ele deverá passar por uma avaliação mais detalhada, mas a impressão que dá é que ele tem um certo desequilíbrio emocional. Tanto é que ele falou que está fazendo tratamento psiquiátrico e eu acredito nisso, porque conversando com ele a gente vê às vezes que falta um pouquinho de conexão entre as suas frases. Ele de vez em quando solta uma frase, solta uma outra, sem muita conexão, sem muito vínculo, sem muito nexo entre uma coisa e outra que ele fala. Doutor, isso pode amenizar de alguma forma a pena dele, porque de acordo com a lei ele tem que pagar multa e pode ir preso também. Ele já está preso, aliás, ele está preso? Não, ele não está preso por 2 motivos. O crime que ele cometeu contra as aves é um crime de maus tratos contra animais, tipificado pela Lei 9.605 de 98, e isso é considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Como os animais têm valor econômico, segundo o veterinário do Bosque que nos procurou para fazer ocorrência,
então eu coloquei também como dano ao patrimônio público, já que isso causa um prejuízo ao erário. Aí já passa a ser um crime de maior potencial ofensivo. Porém, ele poderia ser preso por esse dano ao patrimônio público se fosse surpreendido praticando o crime, numa situação de flagrância. Mas como não houve flagrante, ele não foi preso. Foi feito o boletim de ocorrência. Ontem mesmo eu instaurei inquérito, interroguei o autor, já fiz o seu indiciamento, inclusive, já providenciamos fotos dele para que os funcionários possam fazer depois o reconhecimento fotográfico. Apesar da confissão dele, é importante a gente formalizar isso, porque lá na frente, a futura pessoa pode até voltar atrás. Então, tudo isso já foi feito, mas ele não ficou preso porque a nossa legislação para esse caso não previa a sua prisão. E caso se confirme esse problema psicológico que ele possa vir a ter, isso ameniza a pena de alguma forma? Com relação ao problema psicológico, a nossa legislação ela tem dois tipos de tratamento, para o incapaz e para o semi-incapaz. Incapaz é aquele cuja doença mental lhe retira por completo a capacidade de compreensão ou de autodeterminação, ou seja, se ficar provado que em razão do problema psicológico, no momento da ação ou da omissão, ele não tinha condições de distinguir o certo do errado, o permitido do proibido. Aí então ele será tratado como um incapaz, será submetido a uma medida de segurança, ou seja, um tratamento, em vez de uma pena. Agora, se for constatado apenas uma redução de sua capacidade, ele terá uma redução na sua pena. Doutor, ele confessou, como o senhor já disse aí, esse crime. O que ele alegou exatamente? Porque ele é um ex-funcionário do Bosque e foi demitido, não é isso? Sim, ele trabalhou no Bosque até 2002. E depois ele começou a trabalhar como guarda vigilante de creche. Em novembro de 2020, ele perdeu o emprego na prefeitura. E a impressão que dá nas suas palavras é que ele saiu muito revoltado. Ele se sente um injustiçado, tinha um problema de saúde na perna, isso fez com que ele faltasse alguns dias do serviço. Diz ele que ligou para se justificar com o seu chefe, mas isso não foi considerado e ele foi demitido. E ele está passando por uma situação muito difícil, perdeu o pai em dezembro e não tem dinheiro para nada, diz que não tem inclusive o que comer. Isso abalou bastante o seu emocional e ele não admite ter feito por vingança, mas a impressão que dá é que no seu subconsciente tinha essa mágoa e ele quis descontar na administração. E para atingir a administração, acabou atingindo os animais de bosque. Doutor, quando a polícia chegou até a casa dele, ele ofereceu algum tipo de resistência, negou? Como foi isso? Eu não estava na diligência, quem foi a DIG, mas de imediato fui para a DIG encontrar e a informação que eu tenho é que não houve nenhum tipo de resistência. Ele nem me parece o perfil dele, ele parecia uma pessoa tranquila, nos atendeu muito bem, tanto na DIG quanto lá no 3º Distrito Policial depois. Bom, qual que é o procedimento agora, então, doutor? Como eu falei, eu vou correr com esse inquérito, foi instaurado ontem mesmo, agora eu vou ouvir as pessoas do Bosque, fiz um ofício para a Secretaria de Saúde solicitando um laudo emitido por um biólogo ou por um veterinário a respeito da situação das aves para constatação da morte daquelas 5 e da lesão do sobrevivente. Por quê? É uma maneira de a gente materializar. Em vez de pedir um laudo para a polícia técnica, eu optei por esse laudo de um biólogo ou um veterinário, que a gente precisa materializar os fatos, ou seja, ter uma prova documentada disso, né? Também pedi perícia no material apreendido, e uma perícia que eu considero muito importante, eu pedi na perícia para comparar as bolinhas de gude chumbadas apreendidas no local do crime com as bolinhas de gude chumbadas apreendidas na casa dele, para se estabelecer o que são idênticas, mesma espécie, mesmo tipo, porque isso acho que amarra mais e reforça a prova. Tá certo, então. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho da DIG, parabéns pelo trabalho também do senhor aí na apuração desse caso, na resolução desse caso aí, que, como repito, deixou o Rio Preto muito triste. Obrigado, bom dia e bom trabalho pro senhor, viu? Obrigado, estou à disposição aí. Eu acho que é um dever nosso, um crime que abalou o Rio Preto, repercutiu muito e a Polícia Civil se juntou toda, DIG, com outros distritos policiais também, para a gente dar uma resposta rápida. Isso foi conseguido. Menos de uma semana depois, o autor já foi identificado. Tá certo, então. Bom dia a todos vocês. Bom dia. 8h40 agora. Só lembrando, esse caso foi no último dia 12. 6 animais foram atingidos no Bosque, em São José do Rio Preto. 5 deles morreram, 3 deles morreram no mesmo dia, 2 morreram esta semana. Um ainda está vivo, mas em estado crítico, segundo os médicos veterinários. E a Secretaria de Meio Ambiente já disse que vai instalar câmeras no Bosque, em São José do Rio Preto, para dar mais segurança aos animais que vivem lá no zoológico.
biológico. Mas, de qualquer forma, é um caso que deixou a Rio Preto, como o doutor disse, o doutor Renato Pupo, bastante abalado, os moradores de Rio Preto, porque os animais estavam lá e o homem foi com bolinhas de gude e chumbinho de pesca e atirou nos animais com um estilingue. 8h40 agora. Os agricultores de Rio Preto já têm um motivo para comemorar este ano. O secretário de Agricultura, Pedro Pesuto, anunciou a reativação da Patrulha Rural. Josi de Sá. A Secretaria Municipal de Agricultura está reativando a Patrulha Agrícola, que é responsável pela execução de serviços com tratores na zona rural. Desde 2001, este projeto incentiva o uso de tecnologias adaptadas e o aumento da produtividade em pequenas e médias propriedades, auxiliando a agricultura familiar a produzir mais e com mais eficiência. O secretário de Agricultura, Pedro Pesuto, deverá lançar nas próximas semanas um programa de apoio ao pequeno agricultor, mas conta que mesmo com a frota sucateada, já iniciou os trabalhos da patrulha. Em entrevista educativa, ele fala da situação atual e do que tem feito de emergencial para auxiliar os produtores. Com relação às patrulhas, nós estamos em fase de levantamento, fechando todo o inventário de patrimônio da patrulha agrícola, muita coisa parada, muitas máquinas aí com necessidade de manutenção, pouco atendimento aos produtores, né? E nós estamos buscando fazer a integração com as duas subprefeituras. A proposta toda da agricultura é nós montarmos 2 polos agrícolas, um dentro de Talhados e outro polo agrícola dentro da subprefeitura de Schmidt. Nós vamos colocar os nossos projetos de incentivo à agricultura vinculado com o atendimento da patrulha agrícola, que hoje é um atendimento muito solto. Nós já iniciamos ali dentro de Talhados uma reorganização de espaço onde hoje a patrulha está locada. Nós estamos aí em fase de contenção de gastos. Nós temos hoje a nossa patrulha dentro de uma área que é locada, com um custo aí de 4 guardas para manter a manutenção desses equipamentos. E na outra ponta nós temos lá a subprefeitura com um espaço onde nós podemos guardar a nossa patrulha dentro da própria prefeitura. Então, nossa ação imediata, nós vamos fazer uma adequação junto com a subprefeitura para receber novamente a patrulha lá para o distrito. E aí vamos buscar economia, que é o que o município hoje precisa. Vamos organizar a patrulha para deixar ela pronta para o atendimento ao produtor. Nós fizemos uma verificação lá em Talhados, fui verificar todas as máquinas, todos os implementos, a maioria dos implementos todos guardados debaixo de árvore, sem proteção nenhuma, exposto à deterioração dos equipamentos. A providência imediata nossa é abrigar em local adequado, para ter além de uma melhor segurança, ter uma melhor durabilidade aí do nosso patrimônio. A Patrulha Agrícola, assim como convênios e outras ações da Secretaria Municipal de Agricultura, tem como objetivo desenvolver a agricultura familiar de Rio Preto, gerando renda e destinando a produção para a rede municipal de abastecimento e também para o mercado. Além do banco de alimentos, nós temos aí a missão de compartilhar junto com a Secretaria da Educação, trazer um produto de melhor qualidade para a merenda escolar. Então, as duas pontas que nós vamos trabalhar em parceria com a Secretaria da Educação, a Secretaria Social e o Fundo, é buscar um alimento de melhor qualidade dentro de São José do Rio Preto. Então, nós temos 2 frentes de trabalho de incentivo à produção, a merenda e o banco de alimentos. Essas 2 frentes. Hoje, o município de Rio Preto, nós temos apenas 40 produtores, em torno de 40 produtores, que fornecem tanto para o banco quanto para a merenda escolar. A Secretaria hoje da Educação, ela abastece apenas as escolas municipais. As escolas estaduais são abastecidas pelo Estado. Nós estamos buscando uma parceria também com o Estado para aquisição de produtos dos produtores do nosso município para atender as escolas estaduais. Nessa linha de atendimento, nós vamos buscar, sim, incentivar o produtor, mas o incentivo ordenado. Primeiro,
buscar o que nós temos de oferta com relação à aquisição desses produtos e aí sim incentivar o produtor em cima do que nós tivermos de oferta de aquisição. Além disso, com relação ao banco, nós estamos em fase final com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o fechamento de um convênio para aquisição de alimentos para o Banco de Alimentos, que se chama PA Municipal. O que nós estamos prospectando é buscar o braço da comercialização para o produtor, darmos uma garantia para ele com relação à parte da produção dele ser adquirida pela prefeitura via programas federais e municipais, a parceria com o governo do estado, através do programa PEPAS, para aquisição direta do produtor também. Todo esse processo nós vamos colocar a patrulha agrícola, é o que nós estamos fazendo, deixando a patrulha agrícola pronta para atender essa demanda que nós vamos ter aí ao longo de 2017. Com o fechamento das parcerias com os governos federal e estadual, a Secretaria de Agricultura iniciará o cadastro de produtores interessados. A proposta da nova administração é transformar os 2 distritos de Rio Preto em polos agrícolas. Josi Sá, para a Rádio Educativa FM. Trânsito. 13 minutos agora para as 9 horas da manhã, a gente vai para a rua, vai saber como está o trânsito em Rio Preto. A Letícia Greco conversa ao vivo por telefone com a gente. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, eu já estou aqui na Avenida Filadélfia Gouveia Neto, onde o trânsito nesse momento está bastante tranquilo, assim como na Avenida Alberto Andaló, onde eu passei mais cedo. E como a gente tem feito ao longo dessa semana, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que de hoje até a próxima segunda-feira nós temos novas interdições de trânsito aqui em Rio Preto, tanto por conta das obras dos corredores de ônibus, quanto por conta das obras anti-enchentes. Então, hoje, essas interdições parciais ficam na Avenida João Bernardino de Seixas Ribeiro. No sábado, nós temos outra interdição parcial no cruzamento da Avenida Elias Tarrafe com a Avenida Domingos Palavina. Agora, atenção aos motoristas que circulam pela Avenida Badiba City. Nós já temos alguns trechos interditados na avenida por conta das obras anti-enchentes e no domingo haverá uma interdição total na Avenida Badiba City, na altura da Avenida Comendador Vicente Filizola. Na segunda-feira, dia 23, essa interdição da Avenida Badiba City continua em meia pista e a outra pista, então, fica interditada. E vale lembrar que as obras, elas seguem mesmo com a chuva e todos esses locais estão sinalizados. Lúcio. Muito obrigado. Então, informações importantes para os motoristas aí que estão circulando pela cidade, por causa dessas interdições aí, que são importantes, elas são necessárias para as construções dos corredores de ônibus e também para as obras anti-enchente. É só ficar atento, se tiver com muita pressa, procure caminhos alternativos. Se não tiver um caminho alternativo ou optar pelo caminho onde tem essas obras mesmo, tenha um pouquinho de paciência, ok? Agora são 8 horas e 49 minutos. A gente dá uma parada rapidinho agora e assim que voltar vai ter uma conversa ao vivo com a secretária dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, Maureen Leão Cury, que está aqui no estúdio. Ela é a nossa convidada de hoje na rodada de entrevistas que o Giro Rio Preto está fazendo com os novos secretários. Hoje tem ainda os detalhes de uma apresentação com os recortes das peças mais famosas de William Shakespeare, que vai ser em Rio Preto. O Giro Rio Preto é cultura, é informação, é utilidade pública. (106,7) Rádio Educativa FM. Prazer em ouvir música. Johnny B. Rock. Uma viagem pelos caminhos do rock and roll. Garanta o seu lugar no 106,7 da Educativa FM. Todos os sábados, às 7 da noite, com reprise às segundas, às 10 da noite. Johnny B. Rock.
Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8:30 da manhã, aqui na Educativa FM. Estúdio RP, um espaço destinado aos músicos e bandas de Rio Preto, para divulgação do trabalho e da história de nossos artistas. Com muita música e bate-papo aqui em 106,7. Participe entrando em contato conosco pelo fone 3223-7556 ou pelo e-mail educativafm@riopreto.sp.gov.br. Estúdio RP na Educativa FM, o espaço da nossa cena musical. 8h51 agora. Rádio Educativa FM. Estamos de volta com o Giro Rio Preto. Hoje a nossa entrevista é com a secretária da Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, Maureen Leão Cury, está aqui no estúdio ao vivo com a gente. Secretária, muito obrigado e prazer em receber a senhora aqui, viu? Eu estou obrigada, né? É uma oportunidade para divulgar um trabalho extremamente sério e que importante e que precisa realmente ser repassado com muito cuidado, a imprensa repassar sempre para a população, porque é um trabalho muito importante. Bom, para quem não conhece a secretária, eu vou passar aqui um breve currículo da senhora para que as pessoas possam se identificar. Bom, a secretária Maureen Leão Cury é formada em letras, foi professora efetiva da Rede Pública Estadual de São José do Rio, da Rede Pública Estadual por quase 30 anos, não é isso? Também professora do Colégio São José por 12 anos, é coordenadora regional da APOESP. Foi coordenadora regional da APOESP, foi vice-prefeita também de Rio Preto entre 2001 e 2004, no primeiro mandato do prefeito Edinho Araújo, 4 vezes prefeita interina, né? E primeira secretária da Mulher, Raça e Etnia de Rio Preto. A secretaria começou com a senhora. Então, está de volta agora. Ela também é coordenadora da região sudoeste do Fórum Nacional de Políticas para Mulheres em 2007, não é isso? Isso. Foi coordenadora, não é mais, não, por enquanto. Agora está cuidando da secretaria. Então, secretária, explica pra gente, a senhora de volta à secretaria, mudou muita coisa? Lógico, nós temos hoje uma secretaria com mais funcionários, né? E naquele tempo, em 2005, quando foi criada, nós estávamos iniciando, apesar de já termos em Rio Preto um movimento de mulheres organizado, desde quando eu fui vice-prefeita, já começamos a organizar um movimento de mulheres e acompanhar todos os fóruns de mulheres estaduais, nacionais, para preparar já a criação de um organismo de governo que prestasse esse serviço à população, né? Diante do quadro, não que aumentou, essa questão do enfrentamento à violência, que é o que mais chama a atenção, não aumentou. Na verdade, hoje nós temos mais informações e as pessoas hoje têm clareza que esse não é um assunto fechado da família, é um assunto para ser divulgado. Esses dados de pessoas, de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar devem ser divulgados. Os serviços, logicamente, como aqui em Rio Preto, deveriam ser prestados em todos os municípios e, por consequência, nós teríamos uma diminuição da violência e não, ao contrário, um aumento. O que aumentou foi que as mulheres estão mais informadas, né? Não só as mulheres, como na questão da igualdade racial, a questão do racismo também, igualdade racial e raça e etnia, como nós chamamos na secretaria, isso aí não é que tem aumentado, é que hoje nós temos a denúncia, sim, tem aumentado, né? Então as informações estão chegando e as pessoas têm consciência de que tem que denunciar. Bom, né? Violência contra a mulher, racismo e também inclusão de pessoas com deficiência. Desses três, qual a senhora acha que seria o principal desafio hoje em Rio Preto da Secretaria? Ou estão todos no mesmo nível ali? Nós estamos numa secretaria que tem um orçamento que procura atender esses 3 segmentos, que são os segmentos historicamente discriminados no nosso país e não só no nosso, no mundo.
Hoje nós temos o mundo inteiro preocupado com a questão de refugiados, né? E vemos a discriminação intensa em vários países, talvez com punição maior, mas que existe discriminação. Então, a preocupação nossa é justamente trabalhar a inclusão desses segmentos, a inclusão social, e informar a sociedade de que esses serviços aqui em Rio Preto existem. Existem desde lá atrás, quando, como secretária, como vice-prefeita, nós fomos criando o movimento de mulheres no primeiro mandato de Adinho Araújo e, em seguida, na criação da Secretaria da Mulher, que foi em 2005. Hoje nós temos uma secretaria com quase, acho que 32 ou 34 funcionários, né? Quando nós começamos tinha uma meia dúzia, no máximo 10, lógico, era o início de um projeto, de uma secretaria, e uma frota com 8 veículos, né, e meia dúzia de motoristas, porque esse vai e vem de levar as pessoas para as atividades da secretaria, pessoas com deficiência, né, para que o CRAM, que são as profissionais que atendem a mulher vítima de violência, e encaminha essas mulheres não só com um acompanhamento, o acolhimento, mas também com o abrigamento na casa-abrigo, quando necessário. Agora, o ideal seria que São José do Rio Preto, as mulheres vítimas de violência, procurassem os serviços do CRAM, que é um centro de profissionais que fazem esse atendimento na secretaria, antes de ter que ir para casa-abrigo. Porque, lógico, que toda mulher sabe o que risco que ela está correndo e veja bem, no maior número de casos nós temos o companheiro como maior agressor. Mas a agressão contra a mulher existe, às vezes, no conjunto da família. Tanto é que a Lei Maria da Penha, que é uma lei que nós praticamente estamos efetivando aqui em Rio Preto desde 2001. Nós estamos por partes fazendo a Lei Maria da Penha ser implementada no total aqui em Rio Preto. E agora, nesse próximo mandato do prefeito Edinho, o foco nosso, o objetivo é criar o juizado especial de enfrentamento à violência, né, contra a mulher. Eu queria, secretária, falar sobre cada um desses segmentos separadamente. Mas, em primeiro lugar, a senhora citou aí os serviços oferecidos pela secretaria. Eu estou com uma lista aqui na mão, tem academia, tem curso de Libras, tem, que mais aqui, grupo de convivência para pessoa com deficiência. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais desses serviços oferecidos pela secretária, que nem todo mundo conhece, né, na verdade, infelizmente. Nós temos a divulgação, é isso que eu insisto com a imprensa, para que essa divulgação seja constante, porque nós temos para surdos, cegos, surdos, a Central de Libras, que tem mais ou menos quase 800 atendimentos, deveria ter mais. Isso é só para serviços públicos, ou essas pessoas que precisam de atendimento em serviço público, é isso? Eu acho que é no geral, né? Porque como no particular também esses atendimentos são restritos, né? Esse tipo de atendimento, então os serviços públicos eu acho que vão atender mais rapidamente essa demanda. Por isso que precisam ser divulgados. Eu não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou. Não, mas na realidade eu estou querendo saber assim, se de repente eu sou uma pessoa com deficiência, precisa de ir a um médico, ela pode ter esse serviço da secretaria? Pode, ou só ela vai... Não precisa de um serviço na prefeitura ou qualquer órgão público? Ela tem que se inscrever, vai ter que ter uma ficha e vai ser atendida com mais efetividade, com mais rapidez. Isso tem que passar por lá para essa inscrição, né? Entendi. E as pessoas, no caso de pessoas com deficiência, em Rio Preto nós não temos um censo que fale exatamente do número de pessoas com deficiência, né? Então, fala assim, 3% da população, isso de uma forma genérica, né? Não dá para especificar. Mas pela afluência, pela procura, a gente percebe que é bastante.
Tanto é que na questão da violência contra a mulher, porque às vezes a secretaria fica sendo reconhecida só por isso, e não é só isso, de uma maneira geral a gente se preocupa com a inclusão, né? Como eu falei para você, daqueles segmentos que foram discriminados sempre. Então, na secretaria, além de oferecer esses serviços, né, eu gostaria que as pessoas se informassem e quando e em que momento que nós vamos ter essas atividades todas, né? Que tem academia para deficientes, tem academia, não é isso? Tem academia com todo o material, com todos os instrumentos necessários, com a monitora lá, a professora, para orientar e fazer os exercícios. As pessoas podem ir até lá, usufruir desse equipamento todo, né, e da orientação da professora. E, além disso, nós temos o curso de Libras, que eu estava te falando, que tem mais ou menos 800 surdos cegos, que são atendidos na central, e é uma oportunidade que eles têm de saírem do próprio isolamento. Além disso, essas pessoas que participam, que se inscrevem tanto para a academia quanto para os cursos, elas têm grupos de convivência para reflexão, porque, na verdade, a Secretaria procura reforçar e procura fazer com que essas pessoas reconheçam os direitos, os próprios direitos, corram atrás deles, né? E a Secretaria que vai fazer toda essa mediação, né? Secretária, a senhora acredita que, por exemplo, a senhora citou o aumento de denúncias de violência das mulheres, de violência contra a mulher. A senhora acredita que o aparelho criado para proteger essa mulher em Rio Preto também colaborou muito com esse aumento de denúncias? Não, eu não acho que isso aí colaborou, não. Eu acho que a divulgação desses serviços, a essa informação chegou mais rapidamente às mulheres. E hoje nós vemos assim uma campanha quase internacional porque hoje nesse sentido. Né? Porque hoje ela tem a Casa Abrigo, ela se sente mais segura. Desde 2005 Sim. a Casa Abrigo, né? Uhum. O centro de referência, esse grupo de profissionais, desde 2005 também, 2006 o centro de referência. Uhum. O Movimento de Mulheres 2001, com a criação de uma coordenadoria. E a Casa Abrigo, na verdade, era municipal e foi criada no final de 2003, iniciando os trabalhos em 2004. Então, nós já somos uma referência. Entendi. No estado de São Paulo, na região, já temos núcleos criados na região. E hoje a informação está chegando mais rápido com relação a isso. A própria imprensa está preocupada em divulgar. Né? Secretária, o que a senhora imagina para os próximos anos que a senhora está à frente da Secretaria em melhorar esse atendimento? É possível ainda fazer isso? Melhorar esse atendimento da Secretaria? Sim. Nós temos que ampliar alguns atendimentos. Hoje nós temos... No último período, nós tivemos o atendimento de 4.000 mulheres, mais ou menos, que foram atendidas, encaminhadas, nem tanto para a Casa Abrigo, mas muitas, né? A Casa Abrigo, às vezes, tem período que está muito lotada e outro período... Chega a esse ponto? Chega, porque são poucas vagas, né? São 4 vagas aqui para Rio Preto e uma para a região, porque agora a Casa Abrigo é regional, a partir de 2011, se não me engano, ela é regional. E até por conta da política nacional de políticas para as mulheres, que dispõe que só os municípios com mais de 100 mil habitantes é que podem ter casa-abrigo. Porque a demanda nos municípios pequenos não justifica a criação de um equipamento caro, Sim. que precisa de toda uma equipe de profissionais acompanhando, porque é uma situação muito grave, né? Então, eu acho que tem o que fazer, assim. Nós podemos ampliar até as vagas desse serviço, mas nós já avançamos bastante, eu acho, né? Eu me lembro que há anos atrás eu falava da possibilidade de Rio Preto chegar a ter políticas para as mulheres com serviços mais ou menos como de Londrina, que era uma casa de referência nacional. E hoje acho que nós estamos do mesmo tamanho, oferecendo quase todos os tipos de serviço, então nós avançamos bastante. Aliás, a Secretaria foi uma das primeiras no país, né? Foi criada em Rio Preto, foi uma das primeiras. Bom, eu acho que para a gente encerrar, claro, a gente tem que dar aí o endereço da Secretaria, tem o Disque Denúncia também. Então eu vou repassar
todas essas informações aqui. A Secretaria de Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia fica na rua Eduardo Nielsen, 420, no Jardim Congonhas. O telefone é o 3222-2041, tem o 3222-2588 também, e tem um Disque Denúncia. Esse Disque Denúncia é para exatamente o que, o secretária? As denúncias de violência, todo tipo de racismo, violência contra a mulher, de raça e preconceito, todo tipo de violência. O número é 0800-770-2141. Vou repetir aqui, 0800-770-2141. Secretária, mas alguma informação importante que é preciso repassar para a população aí da Secretaria? Eu acho que ficar atento, né, e levar esse debate às famílias para que os assuntos como esse não fiquem isolados dentro da família, e nem as pessoas que sofrem esse tipo de exclusão fiquem isoladas. É importante que elas participem de grupos de reflexão, que reconheçam os próprios direitos e que as mulheres vítimas de violência procurem, antes de chegar, façam, né, toda a prevenção. Nós temos aí todos os serviços oferecendo isso, antes de chegar ao abrigamento, que seria o estágio final da agressão, né? Como a senhora mesmo disse, a gente conversou no início dessa entrevista, é preciso um pouquinho mais de publicidade em relação a isso. Sim. Nós aqui da Rádio Educativa faremos isso com o maior prazer, divulgar todos esses serviços da Secretaria, que são muito importantes, são essenciais para São José do Rio Preto. Então, eu gostaria de falar para a senhora que a gente está à disposição aqui para fazer isso. No momento que a senhora quiser, se a senhora quiser vir falar aqui, quiser mandar algum assessor da senhora para falar em relação a algum serviço aqui, nós estamos disponíveis aqui para divulgar, porque a gente acha que é muito importante também. Eu me lembro muito de uma citação do Obama, quando ele fala, há pouco tempo ele falou que as cidades, os países vão bem quando as mulheres estão bem. Então é muito importante reconhecer isso, porque em torno da mulher gira filhos, família, cidade, gira em torno dela, esses serviços giram em torno dela. Então isso aí é muito importante, tudo isso. Exatamente. Secretária, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora. Bom dia e bom trabalho para a senhora também. Agora são 9h07. A gente vai seguir com o Giro Rio Preto aqui. As inscrições para as atividades formativas do Festival em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato já estão abertas. Serão 5 atividades no total entre os dias 21 e 29 de janeiro. E para quem quiser aprender mais sobre produção de teatro infantil, preste atenção nessa reportagem da Letícia Greco. O Festival em Janeiro Teatro para Criança Maior Barato começa amanhã com a peça Antes do Dia Clarear, da Companhia 22. No sábado, além dos espetáculos, o festival dá início aos debates e às atividades formativas, destinadas a qualquer pessoa maior de 14 anos que tenha interesse em conhecer temas relacionados à produção teatral infantil. A coordenadora do festival, Pica Sanches, comenta um pouco sobre as atividades. Então, nós vamos ter no próximo dia 21, né, a primeira atividade formativa, que vai acontecer das 14 às 18, que é uma oficina de introdução à mímica clássica e acrobacias circenses. Ela tem duração de 4 horas, o limite de vagas é 15. E nessa oficina vão ser abordados os fundamentos básicos da mímica clássica e acrobacias circenses. No dia 23 de janeiro, também das 14 às 18, também com 15 vagas, a companhia O Que Será de Nós, de São José do Rio Preto, vai realizar a oficina Vivência em Palhaçaria, que tem o objetivo de despertar o palhaço, né, dos indivíduos, assim, né, propiciar essa oportunidade desse encontro com o palhaço, com o eu palhaço de cada um. Já no próximo dia 25, a companhia Trucks de São Paulo, que tem um trabalho muito bacana na área de bonecos, né, um trabalho já muito antigo, né, desde 2012, vem explorando alguns materiais diferenciados e inusitados no seu trabalho, e ela vai trazer essa oficina que é a exploração de materiais inusitados no teatro para crianças, que também vai ser das 14, só que até às 16 nesse caso. São 40 vagas para essa atividade formativa e vai ser justamente essa demonstração desse trabalho, desses objetos inusitados no teatro para crianças. Nos dias 27 e 29 de janeiro, o festival ainda conta com outras 2 atividades formativas com 15 vagas cada uma.
Já no próximo dia 27, das 14 às 18, a gente vai ter a atividade formativa que se chama Luta Cênica, que é o coletivo O6 de São Paulo. Também são 15 vagas e nessa oficina vão ser abordados aí fundamentos básicos das lutas cênicas realistas usadas no teatro e no cinema. E então é uma linguagem bem diferenciada e bem nova também. Acho que nunca tivemos nada em Rio Preto com esse conteúdo. E para encerrar no dia 29, das 14 às 16, a gente vai ter um compartilhamento de processo de montagem da companhia Varanda Produções Teatrais, que vai estar estreando o espetáculo deles no festival. Então é uma oficina de teatro de máscaras e de compartilhamento, também são 15 vagas. E o objetivo vai ser justamente compartilhar esse processo de montagem do último espetáculo deles, que é a Bruxa Pinga Salomenga Pum. Então, assim, é uma grade bem completa, que começa no dia 21 e vai até o dia 29. São, com certeza, conteúdos bem interessantes e que vão deixar, né, conhecimento e formação, tanto para os artistas da cidade como para o público em geral. As atividades formativas são gratuitas e vão acontecer no espaço da Companhia Fábrica dos Sonhos, no Plaza Avenida Shopping. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3355-0282 ou pelo e-mail atendimento@ciafabricadosonhos.arte.br. Drica também comenta que os debates são uma oportunidade para a troca de experiências. O debate ele vem fortalecer também essa questão da formação, né, do conteúdo que é deixado a partir das apresentações. Ele tem como objetivo discutir mesmo a linguagem, a investigação da companhia e fazer esse compartilhamento não só com outras companhias, com outros artistas, mas também com a comunidade em geral, o público, né, que assiste aos espetáculos e tem a oportunidade de discutir, de interferir, de opinar e até conhecer um pouco mais sobre o projeto e a proposta do grupo da produção em teatro para criança. Os debates, eles não acontecem no mesmo dia da apresentação, acontecem sempre no dia posterior. Então, todas as apresentações das 15 horas terão debates no dia seguinte, às 11 horas. As apresentações das 20 horas terão debates no dia seguinte, ao meio-dia. E as apresentações de rua, que acontecem às 17, terão debate no outro dia, né, no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Todos os debates também são gratuitos e acontecem no Espaço Cultural da Companhia Fábrica de Sonhos, que fica aqui no 3º piso do Plaza Avenida Shopping. A participação nos debates é gratuita e não necessita de inscrição. Os ingressos das peças do festival custam R$ 5,00 para aqueles que têm direito à meia entrada e R$ 10,00 para a inteira, e podem ser adquiridos pelo site playingressos.com.br. A programação completa está disponível no site festivaldejaneiro2017.com.br. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. 9h13 agora, 24 graus em São José do Rio Preto nesta manhã de quinta-feira, que segue com muitas nuvens. Agora de manhã, a previsão diz que o sol pode até aparecer um pouquinho à tarde, mas as nuvens diminuem pouco, viu? Ainda há previsão de chuva para hoje. A temperatura não deve subir muito e fica agradável. 28 graus de máxima. 9h13. A gente vai dar uma pausa agora no Giro Rio Preto, mas volta para alertar famílias da cidade que termina amanhã o recadastramento para quem recebe um Bolsa Família. Tem também o balanço do faxinão que está sendo feito em Rio Preto e uma dica para quem gosta de cultura de alto nível. Tem a apresentação das peças de Shakespeare. Continue sintonizado com a gente, o Giro Rio Preto volta já já. Rádio Educativa FM. Bom gosto na programação musical. Das 5 às 7 da noite na Educativa FM, Brasil com S. O universo da música popular brasileira, a nova MPB e o melhor do rock nacional, falando a nossa língua. Aqui na 106,7. Brasil com S. De segunda a sábado, na Educativa FM. Seu direito à informação e à música de qualidade. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM.
O Ministério da Cultura apresenta o 13º Festival. Em janeiro, Teatro para Criança é o maior barato. De 20 a 29 de janeiro, espetáculos teatrais para toda a família e atividades formativas. Confira toda a programação no site festivaldejaneiro2017.com.br. Ingressos à venda na Play Ingressos. Informações 33550282. Parceria Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura. Realização Companhia Fábrica de Sonhos e Governo Federal. Rádio Educativa FM. Bom, agora são 9h15, segue o Giro Rio Preto. Tem família da cidade beneficiada pelo programa Bolsa Família que ainda não fez o recadastramento, tá? São 884 no total que estão com cadastro desatualizado há 4 anos. É preciso urgentemente fazer esse recadastramento por 2 motivos. Se não fizer, deixa de receber o benefício. Outro, é que o prazo termina amanhã. Repito, o prazo termina amanhã para as 884 famílias de Rio Preto que não fizeram recadastramento no Bolsa Família. Para fazer esse recadastramento, o titular deve procurar o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social mais próximo de casa, ou o Departamento de Cadastro Único, que fica na Rua Jorge Tibiriçá, 3.823. Rua Jorge Tibiriçá, 3.823. Relembrando, o prazo para recadastramento do Bolsa Família termina amanhã, dia 20, sexta-feira, e são 884 famílias de Rio Preto que não fizeram esse recadastramento. A ação emergencial de limpeza urbana, o Faxinão, teve seu primeiro balanço oficial divulgado ontem. O Tapa-Buracos também tem novidades. O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho de Almeida, conversou com a Josi de Sá. A Secretaria Municipal de Serviços Gerais divulgou ontem um balanço dos 10 primeiros dias do Faxinão, o Plano Emergencial de Limpeza e Manutenção Urbana da Prefeitura de Rio Preto. Integram o balanço os trabalhos realizados até agora pelas equipes de tapa-buracos, limpeza de boca de lobo e pontos de apoio, além de limpeza de canteiros das avenidas, áreas verdes e praças da cidade. O secretário da pasta, Ulisses Ramalho de Almeida, traz os números e um panorama das ações e ainda fala da continuidade dos trabalhos. Quanto à limpeza do entulho, os primeiros 10 dias foram 317 caminhões de entulhos e galhos, mais ou menos 3 mil metros cúbicos dos pontos de apoio Solão Varginha, Solo Sagrado, Atlântico e também das bocas de lobo. Também tivemos a limpeza das bocas de lobo, que aproximadamente 200 bocas de lobo que já foram limpas, e os canteiros de avenidas, áreas verdes e as praças da cidade, até agora foram limpas de 55 a 60 áreas, entre canteiro, de avenida, áreas verdes e praças. Entre essas praças e avenidas foram a Avenida Mirassolândia, Danilo Galeazzi, Filadelfo Gouveia, Murci de Once, Antônio Marques, também o envolto da represa municipal. O cronograma, nós vamos prosseguir com a limpeza dos bueiros, que já estão também em menor demanda, e a partir de agora, os bueiros, as bocas de lobo limpas, nós vamos fazer um cronograma de manutenção preventiva, em parceria com o SEMAI, que não estava acontecendo antes, Então nós pretendemos fazer essa manutenção preventiva de agora em diante no início do nosso governo, agora com o Edinho Araújo, Também vamos continuar, ver a possibilidade da Construoeste, a usina Guarani, concessionária, a Triunfo, e a CPFL dá esse apoio também quanto aos linhões, e também a manutenção dessas áreas onde existem grandes obras da Construoeste, Além das frentes de limpeza, o Faxinão traz também equipes de trabalho de tapa-buraco. Ulisses conta que uma reunião foi realizada nesta semana, reunindo diversas secretarias para traçar uma estratégia para resolver o problema da degradação do asfalto na cidade. Como nós temos 4 frentes de trabalho, ontem tivemos uma reunião muito produtiva junto com o Trânsito, também com o SEMAI e com obras. Nós estamos definindo uma estratégia nova para atacarmos de forma mais abrangente e rápida o fator tapa-buraco, E como é emergencial, então está tendo aí uma adaptação do material que já existia, ficou do governo anterior,
e um material de melhor qualidade que nós estamos adquirindo para suprir essa falta também. Do Faxinal, nós divulgamos o mapa, né? Então, dessas áreas ainda faltam algumas avenidas a serem aí contempladas com a limpeza, né? E também, o ponto de apoio, já foram limpos 4 pontos de apoio, faltam 11, nós acreditamos que até o final de fevereiro terminamos a limpeza. E também aí os pontos de apoio passarão por reforma, né? Vai ser cercado, pintado e também a manutenção. Nós não vamos deixar que acumule lixo nesses pontos de apoio, né? Acompanhe no portal da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br, o cronograma e outras informações sobre o faxinão. Josdi Sá, para a Rádio Educativa FM. 9h20 agora, hoje ainda é quinta-feira, mas a gente já adianta um programa por fim de semana. Olha, anota aí. É uma apresentação de recortes das peças mais famosas do dramaturgo William Shakespeare. É de graça e muito legal, viu? A Letícia Greco fala mais sobre esse evento. O Centro Cultural Vasco apresenta neste sábado e domingo, às 8 horas da noite, o espetáculo Shakespeariana 400, Recortes da Vida. A peça leva em cena 10 atores do curso de teatro avançado que se revezam entre os personagens de diferentes peças do dramaturgo inglês William Shakespeare, como Romeu e Julieta, Otelo e Hamlet. O diretor da peça, Linaldo Teles, comenta mais sobre o espetáculo. O espetáculo ele é composto por fragmentos de obras de Shakespeare. Então eu peguei Romeu e Julieta, Otelo, Macbeth, Hamlet, A Tempestade e compus quadros, né? E formei um espetáculo através de quadros. Por quê? Porque eu acho importante o público que de repente não tem tanto acesso ou referência das obras, eles possam ter, né, mais envolvimento, mais aprofundamento, porque afinal de contas as obras de Shakespeare passam a ser um legado, né, muito importante para a humanidade. É um presente deixado aí que a gente tem que beber cada vez mais, porque ele fala de uma maneira muito forte sobre a política, sobre a existência, sobre a questão da espiritualidade. Então eu tentei pontuar essas obras de uma maneira muito delicada, assim, para que os atores pudessem promover essa comunicação de uma maneira mais rica e mais forte. O espetáculo Shakespeariana 400, Recortes da Vida, estreou em dezembro do ano passado e volta aos palcos do Centro Cultural Vasco para a nova temporada em Rio Preto e região. O diretor Linaldo Teles comenta como foi o processo de composição da peça. Isso, ele estreou no dia 17 de dezembro. Foram 10 meses de processo. E a proposta é fazer com que esses novos atores, eles saiam dali com um repertório, com mais propriedade técnica para encarar, né, essa carreira tão complexa que é o teatro, que é descobrir, né, através do corpo, através da voz, como é compor uma personagem. Então, foi um processo bastante vertical, no sentido da pesquisa da obra de Shakespeare, que é bem complexa e bem vasta também. Paralelo à obra, o trabalho de investigação do corpo, a redescoberta do corpo, como que o corpo e a voz servem de instrumento para, de uma certa forma, dar vida a essas personagens. Então foi bem minucioso, foi um trabalho árduo, mas de uma certa forma muito satisfatório para cada aluno. Linaldo Teles comenta ainda que a peça tem como diferencial a pesquisa dos próprios alunos atores pela temática de Shakespeare. Esses alunos, eles são muito especiais porque eles compraram a briga, eles entenderam que teatro, ele mais do que tudo é suor, é garra, é busca. Normalmente as pessoas ficam, né, naquela filosofia de que é preciso talento. Sim, é preciso talento, mas é necessário também que tenha uma busca, uma investigação muito profunda pelo conhecimento, né, do fazer teatral. E talvez seja esse o diferencial desse espetáculo. Esses alunos, eles buscaram, eles compraram o espetáculo de uma forma tão profunda que está resultando aí em algo muito especial para eles e para o espectador. Então, venham prestigiar esses novos talentos. Se você também quer fazer teatro, as inscrições para o curso do Centro Cultural Vasco ficam abertas até o dia 1º de fevereiro. São 20 vagas para o curso de iniciação de teatro infantil,
20 vagas para o curso de iniciação teatral para adultos e 20 vagas para o módulo avançado. As inscrições custam R$ 15 e podem ser feitas na sede do centro, que fica na rua São João, número 1840. A apresentação de Shakespeariana 400 Recortes da Vida acontece neste sábado e domingo, às 8 horas da noite, no mesmo local. A entrada é gratuita. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 9h25 agora, para encerrar o giro, as principais manchetes dos sites de jornais locais e nacionais, para começar a quinta-feira bem informado. No site do De Hoje Interior, a principal manchete é: proprietários de veículos com placas final 9 devem quitar o IPVA hoje. No UOL, PCC cresce fora de São Paulo e já tem 1/3 de seus membros no Norte e Nordeste. No Diário Web, Ministério da Educação divulga a nota do Enem. Então, a gente já deseja para você uma ótima quinta-feira e a gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã trazendo mais informação e serviço de utilidade pública. O Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Letícia Greco e Jos de Sá, trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Bom dia, até daqui a pouco eu volto com mais informação para você. Tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão rio-pretense.